Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Começando mais um livro aqui na leitura em ordem cronológica. E hoje vamos dar início ao livro de Gênesis. Amém? Então vamos lá para a nossa leitura do dia. Seja muito bem-vindo. Vamos lá começar nesse momento. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus a luz, que isto era bom. E Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite. E houve a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. E Deus chamou ao firmamento céu. E houve a tarde e a manhã o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas sob o céu em um lugar, e apareça a terra seca. E assim foi. E chamou Deus a terra seca, terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou mares. E Deus viu que isto era bom. E disse Deus: produza a terra a relva, a erva que dê semente, e a árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu a relva e a erva que dava semente segundo a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente estava nela, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E houve a tarde e a manhã o terceiro dia. E disse Deus: haja luzes no firmamento do céu para separar o dia da noite, e que sejam por sinais e para estações e para dias e anos, e que eles sejam por luzes no firmamento do céu, para dar luz sobre a terra. E assim foi. E fez Deus duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas. E Deus os colocou no firmamento do céu para dar luz sobre a terra, e para governar sobre o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que isto era bom. E houve a tarde e a manhã o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, criaturas viventes que se movem e aves que possam voar acima da terra, no vasto firmamento do céu. E Deus criou grandes baleias e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente, segundo a sua espécie, e toda ave alada, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra.
E houve a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produza a terra criaturas viventes segundo as suas espécies, gados e seres rastejantes, e animais da terra segundo a sua espécie. E assim foi. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e tudo que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea ele os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: sede frutíferos, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será para alimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida, eu tenho dado toda a erva verde para alimento. E assim foi. E Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. E houve a tarde e a manhã, o sexto dia. Gênesis capítulo 2. Assim os céus e a terra foram finalizados, e todo o seu exército. E no sétimo dia Deus terminou o trabalho que havia realizado, e ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele ele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. Estas são as gerações dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo antes de estar na terra, e toda a erva do campo antes de crescer. Pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar a terra, mas ali subia uma neblina da terra e regava toda a face da terra. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste do Éden, e ali ele colocou o homem a quem havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali partia-se e tornava-se 4 cabeças. O nome do primeiro é Pison. Este é o que circunda toda a terra de Ávila, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há bidélio e a pedra ônix.
E o nome do segundo rio é Gion. Esse é o mesmo que circunda toda a terra da Etiópia. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás. Pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. E da terra o Senhor Deus formou todo animal do campo e toda ave do ar, e os levou até Adão, para ver como ele lhes chamaria. E como quer que Adão chamasse cada criatura vivente, este era o seu nome. E Adão deu nomes a todo o gado, e a toda ave do céu, e a todo animal do campo. Mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu. E ele tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou ao homem. E Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma carne. E estavam os dois nus, o homem e sua mulher, e não estavam envergonhados. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito: não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele o comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e coseram folhas de figos, e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim, no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Oh Deus! E o Senhor Deus chamou a Adão e lhe disse: onde tu estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E ele disse: quem te contou que estavas nu? Tens tu comido da árvore da qual eu te ordenei que não comesses? E o homem disse: a mulher que tu me deste para estar comigo,
ela me deu da árvore e eu comi. E o Senhor Deus disse à mulher: o que é isto que tu fizeste? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente: por que tu fizeste isso? Tu és amaldiçoada acima de todo gado e acima de todo animal do campo. Sobre o teu ventre tu andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher, ele disse: eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com sofrimento terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. E a Adão ele disse: por que tu escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore, da qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela? Amaldiçoada é a terra por tua causa. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirá para ti, e comerás a erva do campo. No suor da tua face comerás o pão até que retornes à terra, pois dele tu foste tirado, porque pó tu és e ao pó tu retornarás. E Adão chamou o nome de sua mulher Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. O Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual fora tomado. Assim ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Aleluia! Essa foi a leitura de hoje. Muito poderosa a palavra de Deus, meus irmãos. Já quero convidar você, se você ainda não faz parte do nosso clube de leitura e da nossa corrente de oração, é só clicar no botão inscrever-se, amém? Que automaticamente você vai fazer parte. Todos os dias estamos aqui orando e lendo a palavra de Deus. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Aguardo você no nosso próximo período de oração e leitura da palavra. Amém.